Fala, meus queridos, tudo bem? Nós estamos hoje gravando, não é? Daqui a pouco tem Jogo do Brasil, então nós vamos fazer esse vídeo. Como nós falamos na nossa live de estudo bíblico de Lucas, nós estamos realizando toda quarta-feira, às 19 horas, uma live de explicação e leitura dos evangelhos. Nós já lemos todo o evangelho de Mateus, todo o evangelho de Marcos primeiro, foi primeiro, depois Mateus, estamos em Lucas. Estamos no capítulo 11, verso 1, que hoje teria uma live. Mas como no mesmo horário que a gente faz é Jogo do Brasil, e depois aí todo mundo fica junto com a família, ninguém vai assistir, é preferível a gente não perder a nossa semana. Eu posto um vídeo, você assiste depois. Semana que vem, na próxima quarta, a gente continua com as nossas lives de estudo bíblico do Evangelho de Lucas. Amém? Então, esse recorte aí do nosso estudo que é em live, fica em vídeo e fica essa dica para você aí, tá bom? Lucas capítulo 11, a partir do verso de número 1, Jesus vai falar sobre oração, sobre 3 propósitos de oração, e a gente vai ler Lucas capítulo 11, do verso 1 ao verso 13, tá bom? Que é muito legal esse ensino de Jesus e esse propósito de Jesus de falar sobre oração. Perfeito? Vamos ao texto de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito por um médico chamado Lucas, um homem muito erudito, usou terminologias gregas, por exemplo, que são muito... Lucas é muito rico na escrita grega, né? O grego tem lá não sei quantos mil verbetes. Lucas, no livro de Lucas, ele também é o autor do livro de Atos, ele usa quase todos, a todas as expressões gregas existentes na época. Então ele é um homem muito rico e escreve um evangelho que, se você ler no capítulo 1, verso 1 e 2, é uma pesquisa sobre a pessoa de Jesus, uma prova bíblica de que Jesus viveu, claro, existiu, teve discípulos e que foi extremamente relevante ao seu tempo e à sua época, tá bom? Nós temos também, no Evangelho de Lucas, uma narrativa descritiva da pessoa de Cristo com uma ênfase no Espírito Santo e na comunhão de Jesus com esse Espírito. Afinal de contas, o Pai é um só, um Deus só, que se manifesta em 3 pessoas, mas o Evangelho de Lucas evidencia como que essas pessoas elas caminham próximas no Evangelho. O Espírito de Deus, a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo, mostrando que as ações de Cristo são sobrenaturais, ou seja, são também de uma divindade. O Evangelho da divindade é o Evangelho de João, que prova que Cristo é Deus, mas Lucas prova que Jesus era alguém de fato divino e que tinha o Espírito Santo atuando com ele. Também o comentário bíblico A Vida Nova também descreve Lucas, e o Shed também descreve, né, que Lucas é o evangelho da oração. Você vai encontrar muitas vezes citações de oração no evangelho de Lucas, e esse trecho vai falar sobre isso, do capítulo 11, do 1 ao 13, que a gente vai ler e vai explicando devagarinho. Sugiro você, já que é um vídeo, dá um pause aí, pega a sua Bíblia para você acompanhar comigo a leitura e depois a gente vai explicando as questões pontuais de cada trecho, dos 3 trechos que a gente vai ler hoje, que é a oração dominical, a parábola do amigo importuno e Jesus incitando a orar. Perfeito? Jesus disse assim em Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe perguntou: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso, ou o pão nosso cotidiano, dar-nos dia em dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. É uma citação pequena da oração do Pai Nosso, mas é uma oração que pega os principais pontos, tá bom?
Um estudo que eu ouvi um rapaz falando é verdade, né? Que ele explica uma coisa muito legal na oração do Pai Nosso. Acho que eu não vou precisar desse caderno aqui, não tem notado aqui também. Uma palavra legal que eu quero trazer para vocês. Cadê? Tá aqui. Que é o seguinte, pegando aqui na minha tela, para você entender aí os significados. Vamos lá. Jesus fala sobre... Tá agarrando aqui um pouquinho, peraí. Jesus está falando aqui sobre o Pai Nosso, que estás no céu. É uma referência que até o Max Lucado tem um livro chamado A Grande Casa de Deus, que ele cita que quando Jesus usava do termo Pai, ele usava a palavra grega Abba. Vou escrever assim, tá? Ele usava a palavra grega Abba. E a palavra grega Abba, por sua vez, tem uma ideia de papai, tá bom? Tem uma ideia baiana de painho, não tem? No Brasil a gente não chama de painho, um jeito carinhoso de chamar de pai, de papai, é o significado da palavra Abba. Max Lucado, no seu livro A Grande Casa de Deus, ele explica isso, tá bom? De que Jesus não chamava Deus com os adjetivos com as palavras ou os significados mais formais da época. Ele usava termos mais, né, mais próximos, mais íntimos. Porque uma das coisas que Jesus queria mostrar para nós é que oração, especificamente, né, oração é encontro. Oração é uma conversa. Oração é intimidade. Sabe? Oração é justamente é relacionamento. Tá ruim aqui essa... Aí. Oração é relacionamento. É isso que é oração. Oração não é uma coisa... Como é que eu vou explicar? Encaixotada. Uma coisa... É um relacionamento frio, distante, não é? Que a gente geralmente pensa em Deus como Deus que está no céu, todo-poderoso, soberano e tudo mais. E nós, né, seres mortais finitos, e somos, essa compreensão ela não está errada. Mas muitas vezes a gente pensa que esse relacionamento é inalcançável. Minha linha ficou horrível. Né? Que esse relacionamento é inalcançável, que seria inviável, que seria impossível. Mas a Bíblia mostra para nós que não é isso, não tem nada a ver com isso, entendeu? Então a oração começa com essa ideia de comunhão, Pai Nosso. É o nosso Pai, é o nosso Pai que está no céu, sabe? Não tem essa relação distante, tem uma relação próxima. É esse papai que está no céu, né? Isso é muito bacana que o Max Lucado ele explica no livro dele. Depois ele diz, santificado seja o teu nome, ou seja, que o seu nome, né, como Jesus está santificando o nome de Deus? Não, é como se Jesus estivesse falando, o seu nome é santo sempre, santificado seja o teu nome, ou seja, o seu nome é santo e que o seu nome seja santificado sempre. Essa ideia de santificar é separar, é guardar, é sinônimo de pureza. Você guarda o nome de Deus, você purifica o nome de Deus a partir da sua adoração verdadeira, a partir da obediência, a partir da submissão, a partir de todos os atos que justifiquem que o nome de Deus de fato é santo. É isso que Jesus está dizendo nesse caso, tá bom? Depois ele diz, venha ao teu reino. É interessante que que aí é onde eu quero explicar, que esses dias eu ouvi um rapaz explicando que venha ao teu reino, era uma expressão antes da cruz, tá bom? Por quê? Porque hoje o reino de Deus se manifesta no coração dos seus filhos. A igreja é uma representação do reino de Deus. O reino veio, né?
Venha o teu reino, é como se Jesus estivesse falando que o teu plano de redenção, de graça, de misericórdia se conclua na nossa vida. Porque o reino de Deus é o domínio que Deus exerce sobre as criaturas. Mas o reino de Deus é um reino afetivo, é um reino de salvação, é um reino de pai e filho. É um reino que se manifesta no coração daqueles que recebem esse Deus como Senhor de suas vidas. Então, esse reino, Jesus está falando sobre esse reino porque ele ainda não tinha vindo. Ele viria depois, né, da morte de Jesus. Meu Cristo, olha a cruz que eu fiz. Depois da morte de Jesus na cruz. Depois da morte de Jesus na cruz, esse reino ele é estabelecido, tá bom? Por isso que repetir a oração do Pai Nosso sem entendimento é um erro. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente hoje ore, venha o teu reino. Não venha o teu reino, o reino já veio, não é? Agora nós temos que aceitar essa mensagem do rei ou não, tá bom? Mas venha o teu reino era um pedido necessário para aquele tempo. O que Jesus está ensinando é quais são os seus pedidos, né? O que é, de fato, uma necessidade hoje. O que é, de fato, importante que se conclua na vida das pessoas, não é? Qual ação de graça você deseja que Deus realize para que a vida das pessoas sejam transformadas? Venha o teu reino. Mostre a sua grandeza, a sua salvação a partir da obra redentora. Hoje é essa a nossa oração. É um trecho quase intercessório, né? Depois ele vai dizer, o pão nosso cotidiano nos dá hoje. E aí é que eu queria citar a palavra pão nosso, de cada dia, essa expressão cada dia, ou dia a dia também pode ser traduzida, né? É uma palavra grega, difícil até, aqui, ó, epiousion. Que é legal que eu estava estudando sobre essa palavra aqui, de que eles não acharam muito bem o significado. Lucas usou uma palavra que o pessoal não conhecia. Aí depois eles descobriram uma citação no Antigo Egito, que essa palavra tinha um significado de ração diária. Entendeu? Porque a gente usa muito a ideia de ração para cachorro, né? Mas ração era uma porção diária, é um alimento diário. Muitas vezes utilizado para escravos, muitas vezes utilizado para animais também. Não é? É aquela quantidade de comida suficiente para manutenção na vida naquele dia. Essa é a expressão que Lucas está citando, que Jesus disse, não é? Que é justamente essa ideia do sustento, né? Da provisão. O que significaria isso? A ideia da provisão para hoje, né? Ou seja, Senhor, provê para nós o hoje, o alimento de hoje. Amanhã é amanhã. Que o Senhor nos dê o alimento de hoje. A palavra, esse epiousion aí, tem esse significado no grego. Uma provisão de hoje, para hoje, né? E a condição. Perdoe, né, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos deve. É uma condição que o Evangelho traz, né, de que a gente precisa perdoar as pessoas, assim como Deus tem nos perdoado. E depois ele diz, e também não nos deixe cair em tentação, porque Jesus sabia, apesar dele não ter uma influência de pecado diretamente por ser o seu nascimento um milagre, e a gente explicou isso muito nos primeiros capítulos de Mateus e de Lucas, apesar do nascimento de Jesus ser um milagre, o milagre da concepção, por isso ele não tinha a natureza pecaminosa nele, Jesus sabia que todos nós somos influenciados pelo mundo, pelos enganos,
pelos desejos, pelos sentimentos. O próprio Jesus no Getsêmani orou: Senhor, se for possível, afasta-te de mim esse cálice. Porque Jesus, como ser humano sujeito às paixões, como diz a Bíblia, ele sabia do que ele iria passar naquela sexta-feira. Então ele sabia de todo o sofrimento que ele passaria e de todo o sofrimento psicológico, emocional que ele passaria, não só o físico. Então, ele olha para todo aquele sofrimento e diz: ó Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então ele nos ensina que a vontade de Deus precisa ser primícia na nossa vida. Mas ele, como ser humano, sabe, né, naquele momento ali, quase deu vontade de fugir, né? E é normal, se você soubesse de tudo, todo o sofrimento que você passaria no dia de amanhã, você morreria de ansiedade, você morreria de preocupação. E é isso que está acontecendo na oração do Getsêmani. Jesus estava sujeito a essas paixões e essas inquietações da alma que o ser humano vive. Imagina nós. Então ele ensina que, por exemplo, um dos itens é sempre estar pedindo a Deus ajuda para que a gente não se perca, para que a gente não caia nas tentações, nas armadilhas, às vezes da nossa própria mente, da nossa falta de siso e de sabedoria em algumas questões, do nosso envolvimento às vezes com o pecado e de tantas outras coisas, tá bom? Depois Jesus vai falar sobre a parábola do amigo importuno, falando sobre esse pedir a Deus, esse contato com Deus. Jesus vai dizer assim, ó, disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo que... Vamos de novo. Disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responderá, lá de dentro, não me importunes, a minha porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-lhes que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia não fará por causa da importunação, que lhe dará tudo o que tiver necessidade. Ou seja, Jesus está contando a história de que um amigo recebeu um outro, né, amigo na casa dele, e ele não tinha o que servir, foi ao amigo vizinho e pediu, olha, eu não tenho nada para dar pro hóspede que eu tenho, ele chegou de supetão. Em Israel esse negócio de você receber uma pessoa em casa era quase que uma obrigação, e ele diz, olha, eu não tenho nada em casa, me dá. Aí Jesus está dizendo, olha, se ele não der porque ele é amigo, ele vai dar por causa da importunação. O que Jesus está dizendo? De que quando você pede, você tem ali um Deus que é compassivo e misericordioso. E quando o pedido é justo, é bom, claro, né? Vai fazer bem para você. Quando é um pedido bacana, Tiago vai dizer muitas vezes que a gente pede e não recebe, a gente tem que saber fazer essa distinção, né? Não é pedir com insistência que Deus vai dar. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas o que Jesus está dizendo é, o amigo se levantou para atender o desejo. Assim como Deus, na sua misericórdia, ele atende os nossos pedidos. E muitas vezes até permite que situações ruins aconteçam porque nós pedimos. Eu não creio, eu não tenho dúvida disso, porque Deus usa todas as coisas para nos ensinar. Então, Jesus está ensinando, olha, o pedido que vocês levam a Deus é algo sério. E peçam mesmo, insistam em pedir, que o Deus de graça, ele atende e ele vai socorrer vocês nas suas necessidades, nas suas orações, nos seus pedidos, tá bom? E aí Jesus continua dizendo, ó, por isso, no verso 9, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é que o pai, que se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Né? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste
dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. O Espírito Santo aqui, volta aqui para nós, né? O Espírito Santo aqui que Jesus está citando, essa expressão, né, dará o Espírito Santo. Esse Espírito Santo aqui, ele é o... Jesus está dizendo que é como se fosse uma dádiva maior. E é, né? Claro que é, né? Opa, dádiva maior. Vou fechar aqui, ó. Por quê? Uma dádiva maior. Porque o Espírito Santo é Deus. E é Ele que realiza em nós, né, em todos nós, todos os milagres. É Ele que realiza em nós toda a obra. É Ele que derrama na nossa vida dons espirituais. A Bíblia diz que é Ele que derrama sobre nós conselhos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos capacita para entender a verdade de Deus, derramando sobre nós a unção, que o pessoal acha que é um poder místico, quando na verdade João capítulo 2, a partir do verso 23, 24, vai dizer que a unção é uma capacitação que o Espírito Santo dá para que a gente entenda, lembre e viva, respaldado na verdade de Cristo. Então, o Espírito Santo é uma dádiva maior. Jesus está dizendo, olha, quando vocês pedem a Deus, o Pai misericordioso dá a vocês o Espírito Santo, que, óbvio, é aquele que nos dá o selo, como diz Efésios capítulo 1, ou seja, o selo de salvação. Tem essa marca da salvação no Espírito Santo. O Espírito Santo está naqueles que são selados para o dia da redenção. Então, é uma dádiva, é uma coisa especial. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, os pedidos que vocês levam a Deus, Deus ele retribui, ele responde de forma muito maior, de forma muito mais profunda, de forma muito mais sobrenatural, sabe? De forma indescritível, de forma maravilhosa, desde que vocês creiam e que vocês procurem o Pai com essa certeza no coração, de que toda vez que a gente busca essa comunhão, né? Esse momento aqui, ó, nas nossas vidas, de ter esse tempo de intimidade, de oração, de investir esse tempo na nossa vida, toda vez que a gente faz a nossa oração, um encontro, uma conversa, um momento de intimidade com o nosso Pai, um momento de relacionamento, a gente está agregando à nossa alma, aos nossos dias, uma provisão, uma presença divina, um socorro. A gente está trazendo para nós bênçãos que a gente nem imagina. Por isso Jesus está orando, se você ler o capítulo 11, Jesus estava orando em certo lugar, e quando ele sai desse momento de oração, os discípulos, eles falam, olha Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus passa então a ensinar muitas coisas sobre oração, primeiro porque é imprescindível que nós saibamos que o nosso tempo de intimidade, de comunhão com Deus é extremamente importante e imprescindível. E depois, para a gente entender que não existe saúde, não é, se a gente não tem vida. E não existe vida se a gente não estiver conectado ao nosso Deus. Vida espiritual, vida de socorro, vida de amparo, vida de graça, vida de misericórdia, não existe se a gente não tiver esse momento e esse relacionamento direto com o nosso Deus em oração. E oração, como a gente colocou, é uma conversa do coração. Não é nada de repetição de palavras. É você expor o que está no seu coração ao Senhor. Como diz o texto, Pai, santificado seja o teu nome. É um louvor, venha o teu reino. É um pedido de graça comum, de graça geral. Não é? É uma oração pedindo para que o mover de Deus esteja ali. Sabe? Oração é você usar louvor, as suas palavras de gratidão, que não tem aqui, mas você pode usar. Senhor, eu te agradeço pelas bênçãos na minha vida. Né? Você pode usar pedidos, você pode colocar pessoas enfermas. A intercessão vale muito, a gente já estudou sobre isso
nos vídeos que eu fiz sobre Tiago, capítulo 5, que está aqui no canal, depois você pode assistir. Tudo isso é oração, e toda vez que a gente tem esse momento, essa comunhão com Jesus, a gente ganha demais. Por isso, meu desafio para você é que você tenha esse tempo de oração, esse tempo de busca com o Senhor. Invista nisso, porque você vai perceber que isso traz saúde espiritual à sua alma. Isso não é brincadeira, isso é impacto direto na sua espiritualidade, na sua qualidade de vida. A oração em Cristo, ela é um caminho sobremodo especial e transformador à nossa vida. Amém? Semana que vem a gente continua com a nossa live a partir do verso 14. Já vou até pegar aqui, vou anotar aqui na minha Bíblia, de que semana que vem nós estaremos continuando a nossa leitura, aí já em live, toda quarta às 19 horas, pegando aí a respeito de um milagre que Jesus está realizando e do poder que Jesus tem também sobre o mundo sobrenatural. Perfeito? Deus abençoe sua vida, continuemos estudando e aprendendo cada vez mais sobre esse livro maravilhoso, sobre essa história maravilhosa, sobre essa biografia maravilhosa que Lucas deixou para nós, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.